O que foi esse final do dorama além do direito, gente? Esse dorama me cativou muito do início ao fim, com todos os casos jurídicos apresentados, todos com muita profundidade, muito sentimento, né? Muito amor, né, ali envolvido. Em alguns momentos eu senti que foi um pouco cansativo acompanhar muitos casos, né? Toda vez era uma apresentação diferente de um caso novo. E eu ficava com vontade de ver um pouco mais sobre o romance no plano de fundo. Só que esse romance nunca chegava e no final eu entendi o porquê. Ele foi feito para propositalmente não acontecer. Bom, pra mim tá tudo bem um dorama não terminar com um romance acontecendo fechadinho. Eu não me importo com isso, o que me importa é a mensagem final que o dorama vai deixar. Mas eu sei que eu não me iludi sozinha, porque o dorama o tempo todo insinua que vai acontecer sim um romance, que mesmo eles não tendo química, aquela química vai acontecer. Ele insinua nos olhares, né? Ali quando acontecem os períodos de chá, onde eles conversam, trocam alguns olhares e deixam a gente naquela espreita, né? Naquela tensão de que vai acontecer alguma coisa. Mas mesmo com a esperança de que uma hora essa química iria chegar, lá no fundo do meu coração, eu meio que já previa que eles seriam apenas parceiros de profissão. E pra mim não é que não existiu o romance, mas sim que ele ficou inacabado, ficou em aberto. Como se depois daquela última cena em que ela faz a pergunta, pra você o que é o amor? E ele fosse responder e dali eles iriam começar a se olhar de formas diferentes. Mas não foi colocado na série porque eles tinham alguns motivos que bloqueavam esse romance de acontecer, como o que ele falou lá na hora do restaurante, que ela é subordinada dele, que ela é 11 anos mais nova e que eles não seriam compatíveis. Mas ela refuta essa ideia falando que eles seriam compatíveis sim. E depois ela conversa com as amigas, né? E todas elas ficam bem empolgadas por ela ter andado de braços dados com o chefe. E por mais que esse romance não tenha se desenvolvido, o dorama não quis passar que seria um dorama de romance. Ele é um dorama para falar sobre as diversas formas de amar. Vemos ali o amor de mãe e filha, né? A mãe dela com as gêmeas. Depois o arrependimento, né? Que bateu na alma da mãe. Ela depois encontra, né? Com a irmã. A irmã dela vai visitar a mãe e a gente vê que ela não teve ressentimento. Vemos também o amor do casamento, o amor que ficou para trás, né? O amor que não foi amor, o amor com os animais. Vemos temas importantes como o abuso, né? A violência contra a mulher. Temos muitos casos importantes e que chega a ser injusto falar que o dorama foi ruim por conta de um final que nós não gostamos. E quem disse que não teve romance, não é mesmo? Teve ali o casal secundário que foi cativando o telespectador e que no final teve um pedido de casamento, né, bonito, com todo mundo ali vendo. E eu achei muito bacana a história daquela advogada, né, porque foi uma história de superação. Então, assim, não teve só a história do casal principal. A gente foi vendo também o grupo de amigos, né? Teve também a história da advogada com as irmãs gêmeas, que foi bem bonito de ver. Inclusive, quando o Sr. Won tava ali com a personagem principal tomando conta das gêmeas, eu cheguei a imaginar eles dois, sabe, num futuro, tendo filhos, porque era o sonho dele ser pai. E eu fiquei muito chateada, sabe, de não ter visto ele sendo pai, de não ter visto ele realizando esse sonho. Mas será que ela realmente era a pessoa certa para ele? Será que de repente a trama não quis dizer que apesar da pessoa ter um sonho, a vida é assim, né? Leva a gente para lugares que a gente não gostaria de estar. E apesar de eu não ter gostado muito, né? Eu queria ver os dois juntos, eu gosto de finais felizes. Eu não posso dizer que o drama foi ruim. Mas sim que eu fiquei com um gostinho de quero mais. E eu não acredito numa segunda temporada, porque pra mim ele fechou em tudo. Ele fechou na história principal, né, onde o filho do presidente ele foi demitido. Fechou o casal secundário, né, teve pedido de casamento. Fecharam todos os casos. Todo mundo foi para seus devidos lugares ali. Mas eu acho que a produção não quis colocar, né, esse final redondo por conta da diferença de idade, enfim.
por todas essas questões que eles apresentaram ali. Enfim, se você me perguntar se esse dorama é bom, eu vou afirmar, ele é bom. Mas se você gosta de romance, clichê, que fecha bonitinho, né, casal feliz, eu acho que esse dorama não é pra você. Porque pra mim, o que é bom é o que me deixa ali cativada, né? Ele me cativou, ele me distraiu, ele me deixou, sabe, alegre, motivada a assistir o próximo. Então pra mim ele é bom. Se for falar de erros técnicos aqui, eu vou ter um monte de coisa pra falar, né? Por exemplo, a atriz, ela não me convenceu quando ela chegou como irmã gêmea. Pra mim era ela ali, sabe? Ela não, como atriz, ela não me convenceu. A diferença de idade no início também me perturbava um pouco, né? Porque eu ficava assim, nossa, mas eles são bem mais velhos um, né, do outro e tal. Mas não seria um problema, sabe? Ambos são adultos e eu ficava pensando assim, uma hora o dorama vai me convencer que aquele romance vai acontecer e vai ser legal. Mas enfim, é isso, né? O dorama e a vida como eles são. Essa é a minha opinião, eu gostei muito do dorama e me diz você, o que vocês acharam? Comenta aqui o que vocês acharam desse dorama. Vocês gostaram, vocês não gostaram? Comenta aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!